Mais uma vez estamos reunidos para louvarmos e bendizer a Santa Palavra. Meus amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum, 4 de fevereiro, neste ano de 2026, vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento até a luz de Deus, para pedir perdão e misericórdia em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, humanos que somos. Meus amados e amadas, graça e paz a todos nós. Ouçamos a Santa Palavra agora. O Evangelho de hoje está lá no livro de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 6. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria povoados das redondezas ensinando. Meus amados e amadas, vamos meditar um pouco no Evangelho de hoje? Vejamos que Jesus estava ali em sua missão. Nesta missão sublime que ele fazia por onde passava. Mas olha, vamos pensar que ele disse: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, conforme afirma o livro de Marcos, no capítulo 6, o versículo 4. Mas diga-me uma coisa: a sua família é numerosa ou é bem pequena? O pessoal de outra geração tinha família muito grande, não é verdade? No tempo de Jesus, na Palestina, as famílias eram numerosas. Todos os aparentados com o chefe da casa que morassem juntos pertenciam à mesma família. Os parentes moravam na mesma casa ou em vizinhos. E os filhos, claro, se criavam juntos, convivendo com os parentes da mesma idade. No hebraico também, não há palavras específicas para parentes próximos. Todos são chamados de irmãos. Irmãos podem ser primos, tios, sobrinhos, etc. Irmãos são todos os que pertencem à grande família. Meus amados e amadas, no Evangelho de hoje aparece uma lista de irmãos de Jesus. Seriam irmãos mesmo ou é uma forma de designar os parentes próximos? Pensemos nisto, não é? Mas vamos lá. Vamos à sinagoga de Jesus para ver o que está acontecendo. Jesus está pregando, é um dia de sábado, as pessoas dali mais ou menos devem ser conhecidas dele. É verdade que ele ficou um tempo fora, mas foi ali que se criou. E as pessoas estão admiradas com sua pregação. Mas já começa um burburinho, gente que está estranhando ou querendo desqualificar a presença de Jesus. Vamos lembrar que alguém diz: oi, este homem é o carpinteiro, não é o carpinteiro, é ele mesmo, ou não é o filho de Maria, não é o irmão de Tiago, filho de José, de Judas e de Simão, e as irmãs dele não vivem todas por aqui? Onde é que arrumou tanta sabedoria? E esses milagres que dizem que ele anda fazendo por aí? Como é isso? Vamos pensar um pouco. Sair um pouquinho da sinagoga para eu lhe dar uma explicação.
venham aqui fora. Escute só, irmãos, Jesus dizia. É uma forma de nomear os parentes próximos, possivelmente seus primos, aqueles com quem ele tinha se criado. Esses supostos irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, aparecem em outras partes no Evangelho como filhos de outros pais e outras mães. E a igreja entendeu, lendo a Bíblia Sagrada e escutando a tradição, desde o tempo dos apóstolos, que Maria teve apenas Jesus. Ele é o seu primeiro e único filho. Mas ser o primogênito no povo de Deus era uma situação muito especial, porque tinha uma relação especial com Deus, era consagrado ao Senhor Jesus, era consagrado ao Senhor, e Jesus era um primogênito. Mas isso não quer dizer que depois dele vieram outros filhos. Tira qualquer dúvida o fato de Jesus, antes de sua morte na cruz, ter entregue sua mãe aos cuidados do seu discípulo João. Por que será que houve isso? João, este era filho de Zebedeu. Se Maria não ficou com nenhum filho, e porque não os tinha, como não tinha mais o seu esposo José àquela altura? Bom, o importante é notar que ter conhecido Jesus, tê-lo visto crescer entre os seus muitos parentes, foi uma razão para muita gente em Nazaré não acolher a sua pregação. O povo de Nazaré não acolhia a pregação de Jesus. Mas vamos lembrar uma outra situação, meus amados. Sem fé é impossível agradar a Deus. E isto é o que nós estamos vendo e está chamando a nossa atenção aqui, porque Jesus mesmo afirma que na mesma pátria, entre parentes, entre amigos, às vezes é impossível ocorrer milagres. Não é verdade? Nós ouvimos esta afirmação. Pois bem, vamos guardar a mensagem? O povo de Nazaré, por ter acompanhado superficialmente a infância e a juventude de Jesus, por conhecer seus pais e seus parentes, negaram-se a crer na sua pregação. Fecharam o coração às maravilhas de Deus, que ele testemunhava com suas palavras, suas atitudes e seus milagres. Que grande oportunidade eles perderam para conhecer e acolher a manifestação de Deus na pessoa do seu filho humanado. Eles fecharam-se no sentimento mesquinho da inveja, do preconceito. Isso pode acontecer também com todos que estamos aqui na Terra. Nós não estamos nos comparando com Jesus, porque humanos que somos. Mas vamos pedir a Deus que nos guarde destes sentimentos de inveja, de querer menosprezar a fala de um irmão só porque nós conhecemos a sua história, nós convivemos com ele. Meus amados e amadas, vamos pedir a Deus neste momento que nós saibamos reconhecer no próximo, e o próximo é o seu irmão, é aquele seu vizinho que você convive, através das atitudes dele, da recepção que ele tem para com as pessoas. Vamos considerar isto e não querermos fazer um julgamento. E Jesus veio, foi para os pecadores, foi para nós pecadores. Falar, mas como um pecador pode falar a palavra de Deus? Podemos sim, porque nós reconhecemos o nosso erro, que nós somos humanos, que nós erramos, mas queremos consertar diante de Deus. E para consertarmos, nós temos que mudar de hábitos, mudar as nossas atitudes e pensarmos no Espírito Santo de Deus orando, pedindo, vem Espírito Santo sobre cada um neste momento. Nós estamos clamando a vossa presença. Nós estamos neste momento, meus amados e amadas, clamando a Deus por socorro, por milagre. Vamos lembrar agora, neste instante, das pessoas que se encontram em hospitais, pedindo a Deus uma solução para o problema, às vezes sem poder falar, sem poder respirar, sem poder se alimentar, sequer tomar água.
Meus amados e amadas de Deus, sejamos humildes porque somos pobres e pecadores, carecemos da graça de Deus. Receba o meu abraço e vamos permanecer na fé em Jesus de Nazaré. Até o próximo, com o poder de Deus.